E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, parece que teremos uma semana magnífica. Gente do céu, dia movimentado. Ontem o Marco Rubio, em uma entrevista para a Fox News, falou especificamente sobre o Brasil. E no primeiro minuto do dia de hoje, a Globo publica que, sim, podemos esperar novas sanções para esta semana. Se vai acontecer ou não, eu acho que vai. Pelo tom dos últimos pronunciamentos de diversas autoridades dos Estados Unidos e algumas coisas que rolaram ontem, e obviamente a gente vai começar o vídeo falando sobre isso, mostrar para vocês o que saiu, o fala do Rubio, o que Eduardo Bolsonaro e seu entorno comentam sobre a situação, e aí entrar também, em algumas outras movimentações de pessoas também ligadas à administração Trump. Aquela porta-voz, do governo Trump, aquela menina bonitinha, loirinha, compartilhou uma matéria do Wall Street Journal falando do Brasil, mais uma matéria que fala especificamente sobre o julgamento de Bolsonaro. Quero falar sobre isso, quero falar sobre o julgamento de Bolsonaro, mais algumas coisas, falar sobre os nossos lindos ministros inomináveis, que todo santo dia fazem questão de lacrar e brilhar. Tem muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte, não vou nem adiantar tudo. Aí na segunda, vamos falar de Brasília, com ele mais lá no raio, porque o bicho tá pegando. A anistia, vai ou não vai? Ontem saíram várias notícias, algumas questões curiosas. Nem tem nada assim, tanto para dividir a direita nas últimas horas, mas tem algumas coisas também para a gente comentar sobre isso. E eu deixei um material ao final para falar de Bolsonaro e a questão da ida no hospital, que ele agora já tem 24 horas para explicar porque ele não voltou rápido para casa, mas que eu acho que talvez não vai dar tempo de comentar sobre isso, a gente comenta amanhã. Mas vamos lá. Antes de falar especificamente sobre a turma dos Estados Unidos, achei essa postagem aqui bem interessante. O Orbán, Viktor Orbán, lá da Hungria, falando o seguinte: em todo o mundo, a esquerda está usando os tribunais como arma para esmagar líderes conservadores. Agora punindo com 27 anos de prisão o caso contra Bolsonaro, Não é justiça, é uma caça às bruxas política. Estamos com ele contra essa perseguição antidemocrática. Só mais uma constatação, assim como vocês verão dos americanos, que os aliados internacionais de Bolsonaro o apoiam mais do que vários dos seus supostos aliados que estão no Brasil. Mas vamos lá. Folha de São Paulo aqui dá destaque a fala do Rubio, que, até já adianto, já foi postada no perfil oficial do Departamento de Estado, com a seguinte legenda: com a condenação do ex-presidente brasileiro Bolsonaro, fica claro que o Estado de Direito está se rompendo no Brasil. Sentiu o drama, Mas vamos lá, o que foi que ele disse? Chefe da diplomacia dos Estados Unidos prevê anunciar nos próximos dias resposta à condenação de Bolsonaro. Eu acho que tudo convergia, para alguma coisa acontecer. Acho que estava esperando exatamente isso, o desfecho do julgamento. E eu acho que também algumas pessoas deram mais motivos. E tá ali. Marco Rubio, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, afirmou que deve haver anúncios de respostas do país à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada pelo chefe da diplomacia americana em entrevista à Fox News. Aspas. A resposta é que o Estado de Direito está se deteriorando. Você tem esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor reivindicações extraterritoriais até contra cidadãos americanos ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido. Quem será que pode ser esse ministro, Eita, tá difícil de adivinhar. Aí a Folha de São Paulo vem, Embora não tenha citado seu nome, o secretário fez referência ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Se a Folha de São Paulo não me falasse, eu não descobria. Então, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E teremos alguns anúncios na próxima semana ou algo assim sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. Mas isso, o julgamento, é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. Tá lá o vídeo, tá circulando, fala mais ou menos um minuto. Já teve alguns portais de veículo no Brasil que colocaram legenda em português, tiveram pessoas também na rede social que colocaram legendas em português, mas como ninguém dublou o vídeo, eu não vou dar play no áudio em inglês, Mas vamos lá. No primeiro minuto do dia de hoje,
a turma da Malu Gaspar, que é quem Eduardo aí e o Paulo Figueiredo vem conversando, posta o seguinte: para aliados de Eduardo Bolsonaro, novas sanções de Trump são iminentes. E aí diz que irá ocorrer ainda esta semana, é o que diz a Globo. Se realmente vai nessa semana específica, não sei, né? Não tô lá dentro para saber, não tô dentro do gabinete do Rubio. Também não acho que os meninos estão, mas é a percepção, às vezes, de conversar com uma pessoa ou outra, mas eu acho que está precificado que vai rolar. A principal aposta segue sendo o entorno de Moraes, incluindo a sua mulher e possivelmente os seus filhos. Veja só, família unida. Uma empresa mantida por Viviane e os filhos, que é dona de diversos imóveis do casal, com valor de mais de 12 milhões de reais, o Instituto Lex de Estudos Jurídicos, também está na mira de Washington. Como publicamos no blog, um mapeamento do governo Trump identificou o repasse de residências de luxo para a propriedade do Lex, além da sede do escritório da mulher do ministro. Isso aqui eu achei curioso. Um mapeamento do governo Trump. São algumas informações que vocês perguntam, né? Como é que essas informações apareceram? Não parece que Eduardo e Paulo Figueiredo acharam no Google. E a imprensa já tinha comentado sobre uma questão ligada, né? É um relatório de inteligência. Você vê, né? O mapeamento do governo Trump. Fica cada vez mais claro que não foi Eduardo e o Paulo Figueiredo que descobriram algumas coisas. O que eu acho que dá para inferir que existe sim uma vontade internacional de tentar trazer um pouco de democracia para o Brasil. Um dos objetivos dos bolsonaristas, ao colocar Viviane sob a mira de Washington, é impor à mulher e o escritório de Moraes as duras restrições financeiras da Magnitsky, o que eventualmente poderá dificultar ou inviabilizar o negócio com prejuízos inestimáveis aos seus clientes poderosos. Vai se criando um clima, né? Aí não para por aí. Nas últimas horas também, Jason Miller, esse aqui já é da casa, né? Não é surpresa para ninguém, compartilhou a matéria do Wall Street Journal, o jeito brasileiro de fazer justiça conquista Bolsonaro. E ele coloca um destaque para uma fala dessa nota. O Supremo, tendencioso, condena Bolsonaro e dá-lhe 27 anos, né, de prisão. E além do Jason Miller, você tem a Caroline Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca. O jeito brasileiro de fazer justiça conquista Bolsonaro. Então, para quem dizia que era um assunto ali que ia ficar esquecido, em segundo plano, etc, tudo mais, que ninguém liga, que o Trump tá ali, depois ia deixar de lado, bom, a realidade vem se impondo dia após dia, semana após semana, e a treta segue no ar. E o que é que diz essa nota? Nota bem curiosa, bem detalhada, muito bem escrita. Às vezes me passa a impressão que essas pessoas estão mais por dentro do Brasil do que algum de nossos parlamentares. Tá ali, ó. O jeito brasileiro de fazer justiça conquista Bolsonaro. A Suprema Corte Tendenciosa condena o presidente e lhe dá 27 anos de prisão. Mais uma matéria da O'Grady, que é uma das principais colunistas do Wall Street Journal quando se trata de Brasil. Ela vem falando muito de Brasil já por um bom tempo. O veredito é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro. Mas muitos outros brasileiros, embora não fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Há anos eles se preocupam com o politizado Supremo. Agora, o Tribunal Superior permitiu que o Ministério Público Federal leve Bolsonaro a julgamento em Brasília, sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo, que se dane o Estado de Direito. Houve notícias animadoras na quarta-feira. Fux apresentou uma foto dissidente de 452 páginas, expondo as inúmeras violações do devido processo legal no caso, incluindo a incompetência do tribunal, um dos pontos, que o Fux, inclusive, fala sobre a possibilidade da anulação total do julgamento. O Fux citou contínuos vazamentos de dados pela acusação, não catalogados ou organizados e sem o conhecimento da defesa, que chegaram nas 100 terabytes, incluindo 225 milhões de mensagens. Ele observou a flagrante falta de provas para sustentar as acusações. Fux, indicado ao Supremo em 2011 pela Dilma, enfim, votou pela absolvição de Bolsonaro em todas as acusações.
O tribunal estava ideologicamente inclinado contra Bolsonaro. O ministro que presidia o caso era Moraes, um notório adversário de Bolsonaro. Ele votou pela condenação em todas as 5 acusações. A mesma coisa fez o Flávio Dino, ex-ministro de Lula. O ex-advogado pessoal do senhor Lula, o ministro Cristiano Zanin, também votou pela condenação. Isso foi suficiente para a condenação, embora um quarto ministro, indicado por Lula, também tenha se juntado à maioria. Você vê que é a festa democrática. Mas, obviamente, gente, foram votos técnicos. Sempre sendo técnico, tudo técnico. O senhor Bolsonaro, presidente de 2018 a 2022, é um crítico ferrenho do Supremo, do TSE e do sistema de votação eletrônica do país. Questionar a sensatez da elite do país tem sido a sua especialidade. Bolsonaro tem defendido repentinamente a implementação de alguma forma de auditoria da votação eletrônica. Como candidato e como presidente, ele poderia ser desrespeitoso e desconsiderar o protocolo. Isso o tornou um herói para milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos. Ao mesmo tempo, virou o inimigo número 1, né, de todo o establishment especial do Supremo Tribunal Federal. A direita brasileira ficou indignada em 2021, quando o Supremo anulou a condenação de Lula por corrupção em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância. A decisão liberou Lula por um detalhe técnico e ocorreu depois que a prescrição tornou tarde demais para o novo julgamento do caso. Aqui são coisas que são tão absurdas que a gente vai aceitando, né? Às vezes, quanto de vocês, eu nem lembrar mesmo desse, assim, que Lula foi descondenado, a gente sempre comenta, mas que falar que depois da descondenação, Lula não foi julgado de novo porque prescreveu o processo, né? É uma coisa que pouca gente comenta. Pouca gente comenta. A justiça de Lula ficou por ali. Não, tá de boa, vida que segue. O foro tava no lugar errado, não era pra julgar em Curitiba. Pobre coitado do Lula. Lula concorreu à presidência novamente em 2022, contra Bolsonaro. O Tribunal Eleitoral, presidido por Moraes, usou seu poder para silenciar os críticos de Lula. O tribunal proibiu a mídia tradicional e as redes sociais de divulgarem fatos e opiniões que retratassem o envelhecido socialista Lula de forma negativa. Afirmou que estava combatendo as notícias falsas quando os brasileiros que usavam as redes sociais se recusaram a obedecer. Moraes investiu contra as empresas de tecnologia que forneciam, né, as plataformas. E teve gente aí que, inclusive, tomou um gancho. Quando Lula foi declarado vencedor naquela disputa, Bolsonaro duvidou dos resultados e seu partido recorreu judicialmente. Por recorrer, vocês acompanharam na época, né? O partido de Bolsonaro foi multado, na época, em 22 milhões de reais, que ela coloca ali, né? O tribunal acusou o PL de má-fé e multou o partido em mais de 4 milhões de dólares. Bolsonaro parece ter se reunido com pessoas, incluindo militares, para discutir o que seu gabinete precisava fazer para transferir o poder de acordo com a Constituição, caso fraude eleitoral fosse descoberta. O Ministério Público alegou ter encontrado um projeto de decreto que contemplava um plano para invocar a lei marcial. No entanto, como observou o Fux, nenhum documento desse tipo foi protocolado no tribunal, né? Ninguém fez nada, ninguém tomou assim nenhuma ação real. Tampouco foram apresentadas provas de que Bolsonaro tenha tomado medidas para decretar o estado de sítio. Fazer brainstorming não é crime, e nem intenções nem discursos são suficientes para condenar por tentativa de golpe. Aí veio a imprensa, que sensacionalizou a notícia de outro documento, este escrito por um general, que era o punhal verde e amarelo, que ele cogitou maneira, né, de dar fim no Lula, seu vice e o ministro, e aqui eu não sei se foi bem assim, pelo menos em relação ao ministro. E esse é um ponto que eu acho que caberia, inclusive, olha só, vê se eu tô sendo chato. Vê se eu tô sendo chato. Você tá diante de você o julgamento mais importante do país. E diversas pessoas sendo acusadas de extremistas, disso, daquilo, outro, etc, tudo mais. Você não acha que, numa situação como essa, você tá diante de um assunto que as pessoas deveriam ter um vasto domínio, em especial todo mundo que quer ser candidato, em especial candidato à presidência, porque uns estão falando que vão anistiar. Tem que saber do que você está anistiando as pessoas. E você tem que se perguntar, cara, esse plano aí, o que é que estava lá escrito? E mais, estava dizendo que era realmente, né, dar fim na vida da pessoa? Estava isso claro?
Onde é que está sendo dito isso? Eu pergunto a vocês por causa do seguinte. Eu acho que essa questão do verde e amarelo foi de novembro do ano passado, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. 2024, novembro. Deixa eu botar aqui assim. Deixa eu ver. Operação Kids Pretos. Lacunas e questionamentos. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Calma lá que não é bem assim. Deixa eu começar por aqui. Calma lá que não é bem assim. Tá. Não. Não, não é isso que eu quero. Também não é isso que eu quero. Eu quero a matéria do David Agape. Uma longa matéria do David Agape. Ele que fez. Tá, vai descendo, descendo. Lacunas e questionamentos, tá? Investigação da PF sobre plano tem indícios e lacunas. Realmente, tem muita lacuna, né? Nesse ponto aí. Aí vai, ó. As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 22 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para possivelmente executar ações com o objetivo de prender. Então, assim, além das pessoas não conseguirem explicar em qual parte do plano tá que vai acabar com as pessoas, você não vai ver as acusações, não. Possivelmente faria isso, né? E esses possivelmente são ponderações. Não é uma questão concreta que você consegue bater o martelo. Mas tudo bem. Divulgo o que eu quero. É porque o pessoal reclamando aqui, ó. Que desprezo e golpe. PF usa especulações para acusar o plano. Agora deixa eu ver. Eu acho que tá no final. Deixa eu ver. O Agape vem amarelo, tudo mais. Eixo 1. Signal. Documento. Acho que é esse aqui. De acordo com o artigo, o relatório informou que os metadados indicados com o documento foi criado, modificado e impresso em novembro. Enfim, com suspeitas de entrega a Bolsonaro, mas sem provas concretas de que Bolsonaro recebeu, que é o que o Fux fala. Outros documentos de Mário Fernandes relacionados com o gabinete de gestão de crise reforçam funções administrativas sem comprovar o envolvimento golpista. Não houve evidência que o punhal verde e amarelo mencionasse o nome do magistrado ou diretamente relacionado a planos contra ele, fragilizando as acusações. O artigo mencionou que, nas alegações registradas no relatório da PF, o grupo investigava ações letais contra o magistrado, mas a acusação carecia de provas tangíveis. O documento Punhal Verde e Amarelo não apresentava conexão direta com o grupo Copa 2022, além de semelhanças genéricas. Assim, não havia evidência de que o documento tivesse operacionalizado ou que mencionasse planos específicos contra o ministro, tá? Aqui, ó. Por fim, sob o último eixo, o artigo analisa que a investigação envolve uma planilha encontrava no pendrive de Hélio Ferreira Lima, durante a Operação Tempos Veritatis, em fevereiro de 2024, que menciona brevemente o magistrado com a tarefa de, aspas, neutralizar a capacidade de atuação do ministro, mas não detalhou como isso aconteceu. E posso estar enganado, mas grande parte da tese que ia dar fim no cara é por conta disso, neutralizar a capacidade de atuação. Neutralizar a capacidade de atuação de alguém significa que você vai acabar com a pessoa? Pode ser apenas você retirar o poder dela. Então, assim, aí você vê. E essa história foi crescendo. E as pessoas martelaram isso. E martelaram, e martelaram, e martelaram. E martelaram nas redes sociais, né? Algumas pessoas martelaram. O Agape escreveu. Aí você tem que se perguntar, né? Onde estão os aliados de Bolsonaro? A galera que fala tanto, né? Do trabalho que tem que ser feito, que faz, que acontece, deputados, senadores, todo mundo aí com equipes gigantescas, todo deputado, todo senador, sabe, até os pés de chinelo, tem algum jurista na sua equipe jurídica. Cara, não tem ninguém para acompanhar de perto, olhar esses pormenores, sabendo que tu vai dar entrevista, sabendo que tu vai ter a oportunidade de conversar e sabendo da tua força na rede social para ajudar a desmentir pontos-chave das acusações contra Bolsonaro. E o Agape, se eu não tô enganado, deixa eu ver se tem uma matéria do bastidor depois. Deixa eu ver se tem uma matéria do bastidor, porque teve essa questão do neutralizar. Eu acho que foi na própria matéria do Agape. Eu lembro que uma das matérias na época tinha essa planilha, a foto dessa planilha. Deixa eu ver se foi tu, Agape. Fiz alguma coisa. Eixo 2 do documento. Tá.
Os documentos de Mário Fernandes. Eixo 3. Conteúdo. Não sei se tá aqui a planilha. Eu lembro que na época tinha a planilha com os números bonitinhos falando essa questão. Não sei se tá aqui em algum lugar, mas eu lembro que essa planilha chegou a circular na época. A planilha possui mais 200 linhas. Aqui, ó. A planilha que possui mais 200 linhas é a única referência direta ao ministro, ainda que breve. Em um trecho da fase titulada Modelando o Ambiente, 3 tarefas são descritas como essenciais, uma delas sendo neutralizar a capacidade de atuação do ministro. A Polícia Federal interpretou que a sigla se refere ao ministro. O documento não apresenta mais detalhes como essa neutralização seria realizada. Sabe? Aí tá aqui, ó. Não tem essa... Tinha essa em algum lugar. Mas tá aqui, eleições limpas. O documento define a anulação do pleito. Aí tem lá os itens que deveriam ser feitos. Investigação e publicação de relatórios de irregularidades, abertura do inquérito sobre o pleito, transparência total no novo processo eleitoral, marcação de novas eleições presidenciais, né? Isso achando incoerências, né? Achando erros, achando fraudes. Esse é o tal golpe. Aí você vê como ninguém desmente, como muitas vezes as próprias pessoas da direita deixam essa história em segundo plano e não se interessam em saber os pormenores. Essa O'Grady, ela com certeza falou com alguém, né? Então podia ser um pouquinho melhor. Você vê que ela tá bem disposta a contar os pormenores, mostrar, né? Olha a quantidade de incoerência que tem no processo de Bolsonaro. Podia ser mais uma incoerência, né? Mas tudo bem. Mas o general testemunhou que estava apenas ruminando o que não compartilhou com Bolsonaro. O tribunal não conseguiu provar que Bolsonaro participou de nada disso, né? Do punhal verde e amarelo. Aliás, num país sério, o ministro Moraes, como suposto alvo do suposto complô, teria se recusado. Ele foi vítima, acusador, foi tudo ao mesmo tempo. Em 8 de janeiro de 23, uma multidão de apoiadores de Bolsonaro invadiu a Praça Federal em Brasília. Vândalos danificaram os prédios. Bolsonaro estava na Flórida, já tendo deixado o cargo. Os militares não participaram. Que golpe, hein? Nada disso importava para o ministro Moraes e seus companheiros ideológicos no tribunal na semana passada. Eles tinham o homem certo e não encontrar o crime não os impediria de colocá-lo atrás das grades. Aí não acabou. Longe disso, né? A treta tá aí por horas. Tem gente da esquerda falando que tem que desarquivar ou botar para andar os processos que foram movidos contra Bolsonaro durante o Fica em Casa. Mas independente disso, o que já está certo é que ele, Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, o gabinete todo também serão julgados pelo STM, Superior Tribunal Militar. Tribunal técnico, que para ficar ainda mais técnico, você vê, né? Lula indicará mais 2 ministros do STM que julgarão Bolsonaro e militares condenados. Realmente vai ser um julgamento muito mais técnico ainda. Quanto mais pessoas Lula indicar, mais técnica vai ser a decisão. Porque Lula é Deus. Lula não erra. Lula não erra nunca. E quem questiona isso é golpista. Aí, o dia de ontem também foi envolto por outras questões. Obviamente, isso aqui não é ameaça, né, gente? Não me diga que isso aqui é ameaça. Isso aqui não é. Isso aqui é só um recado. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros da corte. Bom, então, precisamente, Bolsonaro vai, porque as sanções, tudo indica que chegarão em breve, principalmente essa semana. Uma boa parte do Supremo, no entanto, entendia que Bolsonaro poderia ter a boa vontade do tribunal para receber um tratamento menos duro, dada a sua condição de ex-mandatário, sua idade de 70 anos e problemas de saúde que enfrenta. O aumento das sanções, dizem esses magistrados, inviabilizará qualquer tratamento diferenciado, já que o filho dele, Eduardo, está envolvido diretamente no que consideram uma chantagem contra o Supremo e o próprio país. Isso aqui também não é chantagem não, né? Quem primeiro noticiou isso foi o Hugo Gadelha, ontem 5h30 da manhã. O Enio Viterbo comenta, né? Ele coloca um trecho da matéria. Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. O relator de ação penal usar política externa para emitir uma decisão em processo judicial fere todas as garantias constitucionais possíveis e imagináveis. Aspas de novo. Moraes, segundo aliados, já estaria inclinado a não acatar o pedido,
Um eventual anúncio de novas sanções de Trump, então, irritaria o ministro de vez e faria ele mandar Bolsonaro diretamente para a Papuda. Assim, ele já vai mandar. Ele já ia mandar, mas agora vai mandar mesmo. Então não mudou nada. Não existe a figura judicial da irritação do ministro para análise dessa questão. Bolsonaro tem direito à prisão domiciliar ou não tem. Ponto. E falou-se tanto que tinha gente lá fora tentando sequestrar o Brasil em troca de anistia. Mas agora a gente vê um juiz da Suprema Corte Brasileira supostamente exigindo um ato político em troca de uma decisão judicial. Tempos estranhos. Aí um jurista do Twitter, doutor lá no direito, falando: nunca em mais de 20 anos de estudo do direito, imaginei que fosse ler notícia de que juízes condicionam o destino de um preso ao fato de serem ou não sancionados por violações de direitos humanos. Aí para e pense, né? Você negar o direito para uma pessoa é você estar violando o direito humano. E as pessoas estão sancionadas por violar direitos humanos. Não sei, né? Pior que se fosse divulgar isso... Pior, né? É que fossem divulgar isso pela imprensa como um alerta aos sancionadores, né? O Amaury Saad jamais esperou que fosse visto na sua vida. É um negócio tão escabroso, tão depravado, que não seria para mim sequer imaginável. Mas a realidade é pior, muito pior que a mais doentia das imaginações. Outro recado que também chegou no dia de ontem envolve o deputado federal exilado Eduardo Bolsonaro. Segundo Andréa Sadi, a primeira turma do Supremo espera julgar Eduardo até o fim de 2025 por suposta tentativa de interferir no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Tá? E por que eles querem fazer isso? Para colocar Eduardo Bolsonaro inelegível. Tem que garantir a todo custo que o candidato do sistema não terá nenhum concorrente pela direita. Aí o Enio comenta de novo, né? Vamos tratar com normalidade que juízes da Suprema Corte admitam que querem ver o investigado ser denunciado. Integrantes da corte avaliam que essa investigação vá a julgamento até o final do ano. A denúncia foi aceita antes de ser oferecida. Incrível! O novo processo penal brasileiro não precisa nem da denúncia do Ministério Público. Porque, gente, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia e a denúncia não pode ser rejeitada. Então você não sabe nem o que vem na denúncia, mas já está aceita. Este é o Estado Democrático de Direito. Aí o ministro Gilmar aproveitou o dia de ontem, no evento do Barulho, o Fórum Já, Direitos da Democracia. Direitos Já, Fórum da Democracia. Um negócio desse, aquela do Fernando Rodrigues, acho que é o nome, cara que era da ala do PSDB chamado Esquerda pra Valer. É um grupo aí que há muito tempo já se encontra. Aí organizaram um ato pela democracia. E o ministro Gilmar foi lá, né? Gilmar sobre o voto de Fux. Está prende incoerências. Então, chegamos no ponto aí que eles estão se atacando entre si, porque eles não aceitam que o coleguinha pense diferente. É Deus. Aí, enquanto Gilmar não aceita o voto do Fux, outro jurista, com certeza um inepto, porque se ele discorda do Gilmar Mendes, ele está errado. Que é o Ricardo Sayeg, né, advogado e doutor em Direito, professor livre-docente no Núcleo de Direitos Humanos da PUC de São Paulo. Deveria ser demitido. Por quê? Porque você discorda de Gilmar Mendes. Simples assim, Ricardo. Se você está de um lado e Gilmar Mendes não está do seu lado, você está errado. Aí ele fala que o voto de Fux dá voz à parcela significativa da sociedade. Uma parcela que não devia existir. Uma parcela de golpistas, de antidemocratas. Ou seja, a turma da direita. Aí fala assim, né? A eleição presidencial de 2022, em vez de unificar, mergulhou o Brasil em profunda polarização. Sim, descobriu o óbvio. O fato é que o país foi marcado por anulações judiciais que concederam verdadeira alforria a condenados por corrupção, correndo a confiança de grande parte da população na justiça. Não só isso, né? Tiveram outros atos aí também que acho que chamam muito a atenção, tipo o banimento do Twitter, multa de R$50 mil para quem usar VPN, as revelações do Twitter Files, proibir pessoas de apontar os vínculos de Lula com ditadores da América Latina durante as eleições de 2022.
Não foram poucas coisas que aconteceram, né? A Bárbara, do Te Atualizei, que teve um processo, um inquérito aberto contra ela, né? Uma apuração, porque ela ganhou o selo de verificado. Você lembra desse caso? Coisas que só acontecem na democracia. Bilhões de brasileiros se sentiram traídos e tomados por um sentimento cívico de legítima defesa nacional. A coesão social quase se rompeu, porque tanto a direita quanto a esquerda se mantiveram entrincheiradas em suas convicções. A sorte do Brasil é que seu povo, por natureza, é pacífico. O ápice da indignação foi 8 de janeiro, cujo vandalismo, embora reprovável, foi punido de forma desproporcional. Pois é, né? A exemplo da emblemática condenação de 17 anos de prisão pela pichação de batom no Monumento da Justiça. É proporcional isso? Discordo desses atos, mas é inegável que nesse ambiente carregado, as ideias extremas como a eliminação de autoridades ou derrubada do governo povoaram o imaginário de milhões de cidadãos. E esse ponto aqui não é bobagem. Isso daqui, na minha concepção, de quem olha de fora, de quem lê o que sai na imprensa, de quem vê o debate público, vê as entrevistas, eu acho que falta as pessoas botarem um bumbum na cadeira, pegar, estudar, aprender a história da perseguição e sempre que tiver uma oportunidade, colocar na imprensa o seguinte: vem cá, vocês falam tanto de radicalização, radicalização, radicalização. Como é que vocês não conseguem enxergar a parcela, ou melhor, né, a fatura, o boleto, pagaram muito, né, a contribuição, a grande contribuição de vocês da imprensa e também do Poder Judiciário para criar esse cenário? Porque a história que se vende para o Brasil, e é uma história que eles vendem sem nenhum tipo de contraponto, porque ninguém rebate, é que tudo que acontece no Brasil foi causado pelo bolsonarismo. Do nada, assim. Tava todo mundo em paz, tava todo mundo quieto, ninguém fez nada e o bolsonarismo resolveu atacar. E depois estava todo mundo quieto de novo e o bolsonarismo atacou. Sempre tá todo mundo quieto e o bolsonarismo está atacando sem nenhum motivo. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que vale a pena explicar. Colocar a coisa sob outra perspectiva, sobre outra ótica. Relembrar não só o que o judiciário fez, mas o que o legislativo fez, o que a imprensa fez. Quando a imprensa dá vazão, dá voz e trata com a maior normalidade do mundo, o povo jogando bola com a cabeça do Bolsonaro é o quê? Quando a própria Folha de São Paulo, que essa matéria está sendo publicada, pelas penas, né, a pena de escrever, do Hélio Schwartzman, diz que por que eu torço que Bolsonaro morra? Quando esse tipo de coisa é publicada, isso gera que tipo de sentimento nas pessoas? Quando o povo está vendo que o presidente da República está tentando apenas modificar a estrutura do Planalto, ou seja, o número de ministérios, e o presidente da Câmara sequer pauta, podendo deixar caducar, isso é o quê? Como é que o povo se sente? A primeira vez que o povo foi para as ruas foram as manifestações de 26 de maio de 2019, para obrigar o Rodrigo Maia a pautar, só colocar em pauta a MP 819, 890, uma coisa dessa, que era MP para reformular isso. Então, assim, todo esse sentimento de revolta, ele nasce de alguma coisa. Eu não acho só que essa questão da corrupção, da descondenação do Lula, porque essa revolta ela não vem de agora. Foram meses e meses e dias e semanas e anos até chegar em 2021, pelo amor de Deus, pô. Mas infelizmente não tem ninguém, né, pra ficar fazendo contraponto. A missão de pacificar o Brasil cabe também ao Supremo, apesar de mais condenação imposta a Bolsonaro em nada contribui com esse propósito. Talvez a condenação de Bolsonaro seja apenas vingança. Há uma diferença intransponível entre inconformismo e o golpe de Estado. A democracia vive da dialética, do confronto de visões, jamais da violência. Crimes comuns, se comprovados, devem ser punidos como tais, mas não transmutados em crimes contra o Estado democrático de direito. É nesse contexto que não entendo como correto o Supremo ter condenado desproporcionalmente os militantes e Bolsonaro pela suposta trama golpista. Concordo com o Fux, que votou pela absolvição, e vou além. No mesmo ato, o Fux deveria ter concedido de ofício habeas corpus coletivo para libertar os condenados do 8 de janeiro. Desconheço provas concretas que justifiquem as sentenças. O que se verificou foi a criminalização de sentimentos nacionais sem início de execução de atos reais de golpe ou de abolição violenta da ordem constitucional. A acusação contra Bolsonaro se sustenta em elucubrações, minutas, cartas e planos nunca iniciados. A lei pune apenas condutas reais e não atos imaginários. Como destacou Fux,
A simples existência de um plano não caracteriza golpe de Estado da organização criminosa. Não houve demonstração de comando efetivo por parte de Bolsonaro para o início de um golpe. Tais imputações transformam divergências políticas em crimes contra a democracia. O debate democrático pressupõe a livre manifestação, inclusive de ideias impopulares, radicais ou minoritárias, ainda que delirantes. A liberdade de expressão não serve para proteger o consenso, mas o dissenso. A Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão de 1789 já proclamava que a livre comunicação das ideias é um dos mais preciosos direitos do homem, punindo apenas abusos, jamais opiniões políticas. Reconheço que os ministros do Supremo atuaram com bons propósitos. Há divergências, viu? Mas a democracia fica enfraquecida quando se pune pesadamente conjecturas e posições políticas. Abre-se uma ferida no pacto constitucional, pois a criminalização do dissenso político é incompatível com o regime de liberdades. O voto de Fux deu voz à parcela significativa da sociedade e resguardou o espírito da pluralidade em nosso país. Emerge então a questão inevitável: até quando essas draconianas punições contra a liberdade de opinião resistirão ao crivo da história e à revisão constitucional? Bom, revisão constitucional depende do clima político, depende da quantidade de pessoas eleitas, por quais partidos, quem será nomeado. E o crivo da história, bom, hoje, com tudo isso rolando, a turma já está deixando em segundo plano. Será que daqui a 10 anos, quem tem voz, quem tem engajamento, essas lideranças políticas, será que essa turma daqui a 10 anos vai estar disposta a contar? Eu espero que sim, né? Mas eu aposto que não. E como o judiciário tratará daqui em diante manifestações tidas como os radicais ou delirantes que permaneçam no campo da opinião e não da ação concreta? A resposta eu acho que é fácil de apontar, mas eu me recuso a falar. No mesmo evento, o grande ministro Gilmar Mendes falou que o Supremo não vai aceitar impeachment de ministro. Não, é isso aí mesmo. Tem que aceitar mesmo não, bicho. Tem que prender todo mundo. Não vai aceitar. Já viu? Um dos dos motivos do ato, eu nem lembrava que tinha colocado isso daqui, ó. Pra que foi esse evento, né? Da defesa da democracia. Bom, um dos objetivos principais desse ato, que contou com a presença de representantes de 11 partidos, foi deflagrar um movimento para contrapor o avanço de candidaturas bolsonaristas ao Senado, dentro de uma estratégia desse grupo político de articular impeachments de ministros do Supremo. Aspas. Não espero que o Senado venha agir para buscar vindita em relação ao Supremo. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta de voto de ministro ser irregular, o Supremo não vai aceitar. Não vai aceitar. E tá aí, né? O Supremo já está articulando com os partidos para derrotar o bolsonarismo nas eleições. Sensacional. Viva o Estado Democrático de Direito. E não para aí, né? Porque no meio dessa confusão a gente discute anistia. O dia de ontem foi relativamente movimentado nesse ponto. E mais uma vez o ministro Gilmar Mendes, que tem opiniões sobre tudo, mandou avisar que a anistia é ilegítima, inconstitucional. Não vai ter. Ele não vai deixar. Não posso fazer nada, né? Por outro lado, o Caio Junqueira na CNN diz que Planalto e Supremo sinalizam ao Senado aceitar a anistia light. E esse plano aqui é fácil de entender o porquê, né? Mas só para você ver. O passo do Planalto e uma ala do Supremo sinalizam a cúpula do Congresso que aceita a anistia light, que vem sendo debatida no Senado. Segundo fontes que ajudam na confecção do texto, a proposta que parece que parte do Supremo sinaliza aceitar envolve 4 aspectos. Olha que curioso, ó. 4 aspectos. Vamos contar comigo, né? 4. Primeiro aspecto, redução de penas. Para crimes, tentativas de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ponto, agravamento da pena se a abolição violenta do Estado Democrático de Direito for cometida mediante tentativa de golpe de Estado. Terceiro, criação de um tipo penal específico com penas menores para quem comete crimes contra a democracia influenciado por multidão, mas sem ter exercido papel de liderança ou financiamento. Tá. Cadê o 4? Cadê o 4? Não tem. Esse é o Caio Junqueira, né? São 4 aspectos. Tem 3.
Caio Junqueira só sabe contar até 3. Até 2, né? Porque no 3 ele já errou. 1, 2, 4. É assim que a Junqueira conta. 1, 2, 4, 7, 9, 27, 34, 11, 5, 8. Deve ser assim. O Planalto sinalizou aos senadores que aceita esse formato desde que o Supremo concorde. Muito de acordo, disse a CNN que uma posição definitiva só poderá ser tomada após análise do texto do projeto em si, que ainda não existe. Segundo os senadores, alguns esboços já foram elaborados por consultores legislativos a pedido ao Alcolumbre. O plano aqui é o seguinte, gente. Uma vez que esse projeto ande, a percepção do povo comum vai ser o quê? Ah, já teve anistia, não teve? Você vai ter que explicar que esse projeto não é anistia. Até você explicar que esse projeto não é anistia, já passaram meses. E com esse projeto você garante que Bolsonaro, Braga Neto, Helena, toda essa turma vai ficar preso, enclausurada, vai destruir a vida dessas pessoas, se possível matarem Bolsonaro. Você também garante que toda essa turma do Rio de Janeiro não vai ter liberdade. É uma liberdade de faz de conta, porque vai ter uma progressão de pena. Vai continuar com a ficha suja, sendo punido por diversos absurdos, e no final do dia não vai ter anistia. Mas você vai esvaziar toda a agenda da anistia. E página virada. Qual vai ser o clima para falar de anistia uma vez que esse projeto aqui tem avançado? Me diz. Lula reafirma Hugo Mota ser contrário à anistia de Bolsonaro, né? Caio Junqueira descobriu a roda. Se o Caio Junqueira não me contasse, eu não saberia. E diz que, a depender do governo, nem paute. Mas nem paute. Mota tenta postergar a anistia para construir alternativa com Senado, Supremo e governo Lula. Aliados de Mota afirmam que a intervenção é votar a matéria para encerrar o assunto e que uma solução definitiva depende de uma costura, que tem a volta do Supremo, do Senado, do Lula. Parlamentares reconhecem, no entanto, que a condenação de Bolsonaro vai levar pressão sobre Mota para analisar o tema na casa. Segundo relatos, Mota levou a Lula esse cenário e o Planalto acompanha os desdobramentos para definir a estratégia. Entre aliados de Lula, a avaliação é que não está descartada a hipótese de que o requerimento de urgência para anistia seja votado nesta semana. Nesse cenário, há integrantes do governo que defendem que a urgência seja levada ao plenário para ser derrotada no voto, com a esperança de que Mota ajude a enterrar o assunto. Um auxiliar de Lula diz que o Planalto, no entanto, quer garantir que haverá segurança de que a urgência será rejeitada antes de definir se apoia ou não esse movimento. Se a gente tiver certeza que a gente vai derrubar, a gente apoia, coloca em pauta, derrubamos e destrói o assunto. Estado Democrático e Direito. Hugo Mota reúne líderes para tentar dar um desfecho à pressão por anistia. A matéria fala de diversas coisas. Acho que 2 parágrafos trazem o que não está nas outras, que fala o seguinte. Interlocutores do Mota dizem, inclusive, que o apoio à anistia tem prejudicado politicamente o governador de São Paulo, Tarcísio. Não é de anistia, é ruim. É uma pauta que as pessoas não apoiam. Está lá a pesquisa do Datafolha falando sobre isso. O governador estimulado do Partido do Centrão a dar sinalizações a Bolsonaro, né? Aí, ontem também foi a notícia do dia que Tarcísio falou que ia para Brasília e não foi. Cancelou sua ida. Aí o Lauro Jardim pergunta, né? Mas e aí, o Kassab apoia a anistia, mas também para Bolsonaro? Porque Kassab foi num evento no final de semana com o Valdemar, te comentou ontem, que o Valdemar brilhou, falando idiotice. E tu não quer saber, tá? O Kassab falou, mas ele apoia mesmo a anistia? Apoia mesmo a anistia ou não? Ou é só pra inglês ver? E aí, Kassab? E aí o Lauro Jardim diz, né? Mas que anistia que essa Kassab apoia? Com ou sem Bolsonaro? Porque ele escorregou e deixou a resposta no ar. Até agora não dá pra saber. Seria bacana ter um posicionamento claro, né? Claro, assim, ó. Eu apoio, não, eu não apoio. Ontem, o senhor Michel Temer foi o entrevistado do Roda Viva com a Vera Magalhães. O Globo resolveu colocar essa manchete. Temer não vê sucesso em anistia unilateral e chama ataque de Tarcísio Moraes de infelicidade. Até estranhei. Eu também, todo mundo estranhou, Temer. Não se preocupe, não foi só você, não. O que é que essa matéria fala sobre anistia? Temer disse concordar com Flávio Dino, que afirmou que anistia não é sinônimo de paz.
o Flávio Dino está certíssimo. Ele confirma o que eu tenho dito ao longo do tempo. Se for decretada a anistia pelo Congresso, sem esse pacto nacional que eu estou dizendo, e o pacto nacional seria sentar o presidente da República, o presidente Supremo, os presidentes do Legislativo com entidades da sociedade civil e até a oposição. E até, assim, a gente coloca toda a nata do consórcio e do establishment, o sistema. E até a oposição, a gente bota lá pra dar um faz de conta, a gente bota uma faca no pescoço, espanca a família, só pra sempre você falar, fazer o que a gente quer. Sociedade civil são as ONGs, né? É o zongueiro safado que tá todo mundo na esquerda. Você poderia chamar a oposição, vem aqui, vamos conversar, né? Sequestra a família também, pode ser algo bom, né? Vamos encontrar um caminho para o país. Qual caminho, Temer? Entregar a Petrobras, a Caixa, o que mais? Banco do Brasil, manter Bolsonaro preso, Eduardo exilado, garantir que ninguém com ideias de direita, assim, questões ideológicas, possa ser eleito. O que mais? O que mais? Fala aí pra gente saber. Que plano é esse, Temer? Isso precisa ser uma conjunção de setores. Se for só do Legislativo, vai ser levado ao Supremo, e nesse sentido, o Flavinho tem razão. Unitariamente decretada anistia, sem esse pacto, ela não dá resultado. É o acordão. Esse é o mega acordão, para garantir que o bolsonarismo será enterrado de vez. Aí, nessa mesma entrevista, que ele fala do Tarcísio, né? Aí fala, nossa, ele é muito poderado. Nesse caso, houve uma infelicidade dele. Como você pode explicar isso? Acho que foi o clima político em que ele tinha que envolver os bolsonaristas, porque mesmo entre bolsonaristas havia críticas à posição dele. Ele quis trazer o bolsonarismo. Sei que ele se dá bem com o ministro do Supremo, com o Alexandre. Até estranhei. Mas acho que ele pode recompor. Já recompôs já. Mas o cadeirudo tá aí. Quem que acredita, rapaz? Aí a Globo comenta, né? Tarcísio cancela a viagem a Brasília em que irá tentar destravar e iniciar Bolsonaro. Aí você vê aquela matéria do Globo falando, não, achei isso aqui muito curioso. E a jornalista em vídeo, ela fala sobre isso, que tem uma percepção que um dos motivos da possível não ida é exatamente pelo desgaste que a anistia pode causar, que tá ali, né? Interlocutores do Gumoto diz que a anistia, ou apoiar, prejudicam as pessoas eleitoralmente falando. Enfim, a Globo News apurou que a viagem de Tarcísio foi cancelada porque a avaliação é que todos os movimentos para pautar a anistia já foram feitos e que a articulação está bem encaminhada. Parece até o Valdemar falando, né? Que tudo que tinha para fazer no Supremo já foi feito. Agora é página virada. Aí ontem, as pessoas criticaram bastante o Tarcísio. Eu acho que fica fácil de entender. Aí, às 10h34 da noite, o Flávio Bolsonaro saiu em defesa do Tarcísio. Ele publicou essa matéria do Andreasa. Essa seta em vermelha fui eu que coloquei, não foi o Flávio, fui eu que coloquei. O Flávio Bolsonaro fala assim, ó. A Corja tenta a todo custo manipular os apoiadores de Bolsonaro e enxergar Tarcísio como traidor. E o único intuito é tentar isolar Bolsonaro. Não conseguirão, pois a lealdade de Tarcísio a Bolsonaro é muito maior que o medo de Lula de encarar Bolsonaro nas urnas. Bom, esse final, Flávio, vou te falar assim, de coração, como uma pessoa que tá aqui sempre passando pano para teu pai. A lacrada boba, sabe? O Lula não quer encarar Bolsonaro. O Lula é só uma marionete, cara. Você tá colocando que o problema é o judiciário. É melhor você falar do judiciário, bicho, sabe? É melhor nem falar do Lula, falar um papo assim meio bobo, sabe? Cansado. E o pior é o seguinte, eu sempre tô aqui criticando a galera que só lê manchete. E nesse caso, até a manchete vai em outra direção. Porque se você ler, ó, a matéria não tá falando... eu vou ler a manchete depois... Enfim. A manchete é: sócios de Tarcísio fazem as contas e investem na traição light a Bolsonaro. A matéria não tá... A manchete não é Tarcísio faz a conta e investe. Tá falando dos sócios. Sócios de Tarcísio. Momento de definir como a superação do ex-presidente condenado se manifestará. Essa daqui é uma matéria de opinião. Isso aqui não é nota de bastidor, não é uma matéria plantada nem nada. E eu acho que vale a pena dar um bizu. Eu fui ler o que o Andreasa falou e eu acho que o Andreasa tá certo em muita coisa. Não acho que dá pra desprezar. Eu acho que esse recado aí, se quer passar um recado, ó, o Tarcísio tá aqui, tá junto com a gente, nosso aliado, melhor dar, numa boa.
Porque essa matéria eu acho que não corrobora com isso daí, porque não é uma matéria que está falando do Tarcísio em si. Mas eu acho que está fazendo uma análise relativamente bem sóbria do cenário atual de Brasil. Ó. O que é que o Andreasa disse? O mundo real se impõe e faz acelerar. O julgamento de Bolsonaro projetou no porvir a perspectiva de um novo esquema de poder. É ou não é isso daí? Porque com Bolsonaro preso, sem poder falar nada, você abre um vácuo. Isso é ou não é? Ele só está descrevendo uma coisa. Até agora não tem nem o que questionar. A rapaziada saliva ante a chance de partilhar a esplanada, de controlar a corda e a caçamba com Bolsonaro encostado, seja preso ou indultado. A perspectiva de trair com respeito. Porque se o plano é Bolsonaro candidato em 2026, e tem muita gente, inclusive do Centrão, e já foi notícia ao longo da semana passada, o próprio Eduardo Bolsonaro comentou sobre isso mais de uma vez, a galera tem um sentimento que é a oportunidade perfeita de deixar Bolsonaro de fora das eleições de 2026. Aqui a gente só está escrevendo o que a gente está vendo todo santo dia, o que está todo mundo reclamando. Essa falta de empenho e como se tem diante de nós, né, uma oportunidade, né, para varrer o bolsonarismo. Aí o André segue falando o seguinte, né, estamos no pós-Bolsonaro em função do que todos os agentes políticos e econômicos se orientam. Até os Bolsonaro, ora empurrados à condição de reagentes, condição sine qua non para o exercício do imponderável, da qual poderá acender uma dissidência desafiante para como a encarnada por Pablo Marçal, né? Então, assim, e nesse cenário que vai ter um vácuo de Bolsonaro, um vácuo, porque Bolsonaro foi tirado da força, você pode ter, inclusive, os próprios Bolsonaro como reagente, recusando esse cenário e se colocando, não, cara, eu não vou aceitar esse teatro, eu vou ser como candidato a presidente, que é exatamente o que Eduardo Bolsonaro também vem pontuando. A análise do André segue falando, o que está em desenvolvimento agora, até onde se pode controlar, é a forma de superação eleitoral a Bolsonaro. O modo como a traição light se manifestará e se materializará. A maneira com que o bolsonarismo de oportunidades e resultados, representado por Tarcísio, bailará o isolamento carcerário de Bolsonaro para o objetivo de isolá-lo politicamente. A conta da campanha por anistia, mesmo pela light, é cara e não fecha, senão sob teatro. A face está em cena, no ato das condolências, do tango pós-condenação, de restrito mesmo, no mundo real, somente compromisso pela inelegibilidade ampla e geral do líder golpista. A turma, né, os sócios do governador de São Paulo, no projeto de superação bolsonarista de Bolsonaro sem os Bolsonaro, domina a matemática. A superação bolsonarista de Bolsonaro com os Bolsonaro é tocada por Eduardo. Começar pelo final. A superação bolsonarista de Bolsonaro não tem superação. É apenas assim, ó. Uma forma de manter o legado do bolsonarismo é o que Eduardo vem tentando fazer, se colocando em campo. Porque do outro lado, tem um grupo de pessoas que quer superar o bolsonarismo. Quando ele fala, os sócios do governador Tarcísio no projeto de superação do Bolsonaro, né, dominam a matemática. Qual a matemática da anistia? Quem é que tem os votos? Não é o Rueda? Não é o Ciro Nogueira que quer ser vice? Não é o Kassab? Não é o senhor Valdemar da Costa Neto? Não é o Marcos Pereira? O cara tá só desenhando um cenário até o momento aqui do que tá acontecendo. Essa galera, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Antônio Rueda, Gilberto Kassab até Valdemar. Eu podia ter lido o parágrafo seguinte. Eles calculam esse movimento. A reabilitação de Bolsonaro, uma anistia que lhe reconstituísse a elegibilidade, serviria ao projeto político de pouquíssimos e viria com arestas supremas tremendas. É a agenda custosa, de mobilização desgastante, em defesa de um parceiro imprevisível, que na hipótese improvável em que a alcançada daria, né, devolveria poder a grupo pequeno e fechado. Vamos olhar o cenário de forma bem simples. Bolsonaro voltando ao poder. Será que realmente vale a pena para essa turma? Será que eles querem Bolsonaro presidente? Kassab quer Bolsonaro presidente? Marcos Pereira quer Bolsonaro presidente? Rueda quer Bolsonaro presidente? Ciro Nogueira quer ser vice. Já se colocou na pista. Aí por isso que o cara lê a matéria, pô. Lê a matéria. Quer defender o Tarcísio, vai lá e defende, mas lê a matéria. Tem coisa que às vezes tem utilidade. Às vezes não é por falta de aviso. Não é falta de aviso do que está acontecendo. Eu não vejo nenhuma motivação real dessa turma. Nenhuma.
em deixar Bolsonaro elegível. Por que eles deixariam? Qual o interesse? Só tem a perder. A Greia, não muito de fora de uma empresa familiar que o mito constituiu dentro do Estado, o universo a ser mais restrito que aquele aquinhado entre 2019 e 2022, dado o grau corrente de desconfiança que alimenta a mentalidade conspirativa do bolsonarismo eduardista. As migalhas conflituosas que sobrariam aos donos dos grandes partidos não valem o investimento. E eles sabem que a maioria dos deputados e senadores bolsonaristas não tardaria a embarcar na nau da objetividade. Chama-se instinto de sobrevivência. Para os patronos de Tarcísio, os senhores do chamado Centrão, o futuro parece muito promissor, estável e mais lucrativo, né? E esse futuro é sem Jair e os Bolsonaro. Leia a matéria. Flávio Bolsonaro, leia na próxima vez. A matéria sequer fala do Tarcísio. Dá nome e sobrenome. Eu gosto de matéria assim, dá nome. Ele cita, né? Quem são os donos? Ele vai lá, lista, a lista, ó. Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Rueda, Kassab, Valdemar. Agora, se quiser me convencer que essa galera aqui é gente boa e que é Bolsonaro elegível, eu também tô aberto a ouvir. Acho que não vou acreditar. Isso daqui que é um ponto que eu acho que deveria também entrar no radar. Após chamar Moraes de tirano, Tarcísio é pressionado por bolsonaristas a sustentar discurso agressivo. Eu não acho que isso aqui tem nenhuma agressão nem nada, né? Ele só tá fazendo uma pontuação. Pra mim, discurso agressivo é chamar o cara de, sei lá, de adjetivo, né? Não vou falar porque em relação ao ministro, mas sei lá, velho. Por exemplo, coisas ligadas a crime, né? Do dia a dia. Enfim. A leitura feita por esse grupo aqui, para seguir com o apoio da base bolsonarista, especialmente a base mais fiel, o governador de São Paulo precisará sustentar o linguajar e a postura dura que manifestou na Paulista, né, no 7 de setembro, e eu acho que muita gente ficou insatisfeita por conta disso. Além disso, o entorno de Bolsonaro avalia que o governador terá de continuar fazendo gestos explícitos em defesa da aprovação da anistia. Tarcísio havia marcado na viagem, mas acabou cancelando a ida, né, que constava na sua agenda oficial. Aí você vê, né? Os patronos do Tarcísio. Se direita e centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição, tá? Mas e o que é que isso significa? Ganhou a eleição, tá? Mas e o que é que isso significa na prática? O que é que vai ser implementado? Quais lutas serão encampadas? Ou não vai ter luta nenhuma? Não vai ter nenhum embate, nenhum confronto? A gente vai viver em harmonia dos três poderes, porque essa harmonia dos três poderes significa muita gente presa, viu? No vídeo a gente comentou muito sobre o antipetismo. Comentamos muito sobre o antipetismo. Aí, vocês aí que adoram um antipetista pra chamar de seu, vocês agora ganharam um novo apoio. Ciro Gomes. Escute só. Esse aqui. Então, o eleitor que está muito focado na economia, que é de direita, ele começa a olhar o Ciro como uma possibilidade. E aí, o que casa para fazer com que o Ciro tenha esse crescimento que teve à direita, de quase 8 pontos? É o fato de ele falar de economia, mas ele criticar. Ué, você travou, velho. Deixa eu abrir pelo Twitter. Travou esse vídeo. E eu não quero dar pausa para resolver. Tá ali. Mito. Mídia. Calma. Aqui. O eleitor que está muito focado na economia, que é de direita, ele começa a olhar o Ciro como uma possibilidade. E aí, o que casa para fazer com que o Ciro tenha esse crescimento que teve à direita, de quase 8 pontos? É o fato de ele falar de economia, mas ele criticar também o PT. E criticar a política de uma forma geral. Então, eu acho que isso são atributos hoje para a direita. Ou seja, é antipetista? Então já é um atributo. É crítico à política convencional? Já é um atributo também bastante admirado. Tem posicionamento econômico? Pronto. Também é uma coisa que acaba traindo, né? Agora, como eu falei, a rejeição ao Ciro é muito grande nos espectros. Essa parte aqui tá suficiente. Estávamos falando muito sobre antipetismo ontem. Aí a treta fala assim, ó, pronto, agora o Coronel é antipetista. Ele realmente é antipetista. Esse ponto não dá pra negar. Em 2018, o PT não acusa o Ciro de ter ido pra Paris? Na eleição de 22, no segundo turno, ele também... Não lembro dele apoiando o Lula. Não tá sendo aí processado pelo PT? Não pediram a prisão dele? Não, um crítico ferrenho da política econômica do PT? Ele é antipetista.
Inegável isso daí. Ele é antipetista, aí, tá bom? Não é só ser antipetista? Ele é de direita. Essa é a conclusão que eu sigo. Porque esse é o raciocínio das pessoas da direita quando falam que o antipetismo é o caminho. Pronto, Ciro Gomes é antipetista. Vocês vão apoiar Ciro Gomes? Eu acho que não, né? Eu acho que o Ciro Gomes não é o candidato de vocês. Aí eu volto pro Kassab. Se direita e centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição, tá? Mas pra fazer o quê? Vai ganhar eleição pra fazer o quê, Kassab? Ganhar a eleição com o Kassab é a mesma coisa que Ciro Gomes de direita, né? Antipetista. E aí? Você tá vendo que tem alguma coisa errada nesse processo? Tá vendo que não é só vencer a eleição? Tá vendo que não é só ser antipetista? Que tem umas coisinhas a mais que eu acho que precisa entrar na equação e que a direita, querendo ou não, né? Sempre vai deixando de lado ao longo do tempo. Ai, 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 viu? Tarcísio mais candidato. O apoio de Bolsonaro não tardará, disse ao bastidor um aliado do governador. A insistência de Eduardo em ser candidato, em prejuízo a Tarcísio, não é levada a sério por esse grupo. Bom, as discussões para a ampla aliança estão em andamento e levam em consideração agraciar todos os partidos envolvidos: PL, União Brasil, PP, Republicanos, PSD, MDB. O cenário traçado por essa turma hoje é que Tarcísio será candidato pelo PL, não pelo Republicanos, e tenha Ciro Nogueira de vice. Aqui há um detalhe. Ciro Nogueira teme que sua exposição como candidato a vice, tão cedo, provoque uma onda de denúncias e investigações contra ele. Aí, como escudo, Ciro Nogueira pretende usar a CPMI do INSS. O povo só serve para ser usado. Nem para investigar o governo. Nem para investigar o governo o Ciro Nogueira está disposto. Porque se tá falando que vai usar a CPMI do INSS, eu penso o seguinte, né? Ou ele vai colocar pressão para fazer o que o governo não quer, para não irem para cima dele, ou ele vai aliviar pro governo na CPMI e pro governo aliviar para ele. Para mim, ambos os cenários, a coisa é catastrófica. E aí, só pra gente chegar nos finalmente, o Valdemar, depois de ter falado absurdos ao longo do final de semana, falando aí que a turma organizou um golpe, que fez, que aconteceu, pediu pro Duda Lima arrumar para ele um espaço na TV para ele consertar o que ele falou, mas como bem disse a Paula Marisa, a emenda ficou pior do que o soneto. Valdemar se justifica dizendo que se enganou ao falar que houve planejamento de golpe. Ele queria ter dito movimento de golpe. Você já teve a oportunidade de se retratar com esses aliados do Bolsonaro, esses parlamentares que realmente ficaram chateados, como o Túlio Amâncio trouxe? Boa pergunta para mim. E por isso que eu estou aqui me justificando, dizendo que eu cometi um erro. Em vez de falar movimento, eu falei planejamento. Foi um erro meu. E porque eu estava à vontade, num lugar para falar, estava totalmente à vontade. E falei, nem percebi que eu falei. Só depois na gravação que eu vi que eu falei. Foi um erro meu. Foi um erro meu. E todo esse pessoal que gosta do Bolsonaro sabe que eu sou fiel ao Bolsonaro e serei fiel a ele até o fim. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ser fiel ao Bolsonaro e confio no Bolsonaro, que fez um excelente governo, foi um excelente presidente e foi, na minha opinião, foi injustiçado. Sou contra o julgamento que foi feito. Nós temos que respeitar o Poder Judiciário, mas eu não aceito. Então, eu acho que nós temos que partir para a anistia e é nisso que nós vamos trabalhar. Nós temos que respeitar o Poder Judiciário, mas eu não aceito. Quando o cara precisa se explicar... Deixa eu ver aqui o vídeo ontem, que teve uma postagem bem assim. Ah, teve. Já sei qual é a postagem. Que envolve lá o sentimentalismo e tudo mais. Pera aí, ó, Valdemar. Deixa eu dar uma resposta aqui, ó. Vamos voltar alguns anos no tempo. Valdemar da Costa Neto. Vamos voltar alguns anos no tempo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bota assim, ó. Só pra vocês ficarem vendo aqui enquanto eu vou indo. Não é esse?
Não, é o do Paulo, não sei o que lá, Almeida. Tá. Aqui, ó. A resposta, ao mesmo tempo, ofensiva, sentimentaloide e mentirosa, só prova uma coisa: o antipetismo é o primeiro e mais fácil refúgio dos incapazes. Porque o Bolsonaro é isso, porque eu errei, porque eu queria falar, porque eu acho que foi um governo sensacional, porque o judiciário disse, mas eu não respeito, porque tem que ter anistia. Apelou, irmão, pro sentimentalismo e tudo mais. Papo furado, papo furado. Melhor foi isso aqui que saiu ontem. Essa matéria aqui até se baseia num tweet do Van Garten. Valdemar deveria calar a boca, dizem aliados de Bolsonaro, sobre fala de planejamento de golpe. Declaração contradiz a estratégia de defesa do ex-presidente. Pois é. E o melhor, aí você pega, né? O Fux vai lá e vota, aí Valdemar diz que vai chamar o Fux pra ser senador. Aí fica parecendo o quê, gente? Fica parecendo que o voto do Fux é um voto independente. O cara vota como tu quer, já vai ser senador. Opa, o Fux tá pra se aposentar. Então o quê? É um bate-bola político. Fica parecendo um voto político, né? Assim, o cara só atrapalha. É incrível. Incrível. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, não consegue acreditar que o Valdemar não sabe o que tá fazendo, né? Tantos e tantos anos de experiência na vida pública. Não sabe o que tá fazendo, Valdemar? Tá na dúvida? É? Falou sem pensar? Coitado de Bolsonaro. Tinha coisa pra mostrar pra vocês, mas eu quero falar com mais tempo. O Alan dos Santos até falou uma coisa bem bonita ontem sobre Bolsonaro, um recorte aí que tá circulando nas redes sociais. A gente comenta sobre isso amanhã. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpan.com.br já está disponível o Atlas de julho, desde ontem. A versão bonitinha a Mari tá para me entregar, mas já tá lá a versão minimalista. E é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.